Saudações! Quem são as crianças índigo? O que vieram fazer ao nosso planeta? Será que conhecemos crianças índigo? Quais são as suas características? Hoje vamos falar das crianças índigo. Olá, eu sou a Renata e antes de começarmos gostaria de vos falar um bocadinho sobre o nosso canal. Aqui tratamos assuntos vistos pelo lado da espiritualidade, como por exemplo doenças, como podemos prosperar financeiramente, como podemos prosperar a nível de saúde e a nível mental, como podemos falar com os anjos, como os anjos comunicam connosco também, meditações, entre outras coisas. Se gostas de temas como estes, subscreve o nosso canal, deixa o teu like e não te esqueças de compartilhar com os teus amigos. Então vamos começar por perceber quando é que estas crianças começaram a chegar aqui ao planeta. Elas começaram a chegar em 1940, nos anos 40, mas elas vieram em maior número a partir dos anos 80. E em 1982, uma senhora chamada Nancy Anna Tape fez um estudo sobre as auras humanas e classificou as pessoas, os humanos, segundo a cor da sua aura. Ela defendia que a cor da aura iria dizer muito sobre a personalidade de cada pessoa. E verificou que crianças com uma espiritualidade muito desenvolvida tinham a aura azul índigo. A aura é a energia que temos à volta de nós e que só pessoas sensíveis ou médiums conseguem ver ou sentir. A senhora Nancy diz que estas crianças começaram a nascer mais a partir dos anos 80 e que estavam relacionados com uma mudança de padrões da sociedade. E começou-se a verificar que nessa altura houve muitas crianças que nasceram que foram classificadas com hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. Então, por causa da aura destas crianças ser azul índigo, passaram a chamar-lhes crianças índigo. Ainda continuam a nascer crianças índigo, mas o maior número de crianças que nasceu foi nos anos 80. Estas crianças, tal como as crianças violeta, são chamadas as crianças da nova era. Mas ao contrário das crianças violeta, que não trazem karma, as crianças índigo trazem muito karma para resolver, muita coisa para aprender e muita coisa para ensinar. Então qual é a missão das crianças índigo no nosso planeta? O que é que elas nos vêm ensinar? Elas trazem a aceleração da evolução no planeta Terra. A energia destas crianças é uma energia de mudança de crenças, de mudanças de padrão, de mudanças de pensamento, que nos levam a questionar tudo. Nos levam-nos a questionar a forma como vimos o mundo, a forma como vivemos, a forma como pensamos. Para desta forma elevarmos a vibração do nosso planeta. A primeira mudança que estas crianças impõem é na forma de serem educadas, pois elas são tidas como crianças muito revoltadas que não acatam ordens de ninguém. Não fazem nada do que lhes dizem. Elas trazem um espírito de guerreiro, defendem tudo aquilo que acham que para elas está certo. Pode não ser o correto, mas se elas acharem que está certo, elas defendem e vão até à última. Quem tem convívio com crianças nestes últimos 20 anos, tem a certeza que nota que as crianças de hoje em dia são muito mais desenvolvidas do que as crianças que nasciam há 20 anos atrás. Estas crianças estão tão mais evoluídas que a gente até costuma dizer que elas já nascem a falar. Ou seja, elas começam a falar muito cedo, começam a andar muito cedo, começam a desenvolver o pensamento muito cedo. São crianças que conseguem, por exemplo, fazer puzzles muito cedo, ou seja, desenvolvem o raciocínio muito cedo, comparado com outras. Estou-me a lembrar de uma que eu vi num vídeo, ela devia ter para aí uns 3 anos. E então ela dizia palavras enormes. Estou-me a lembrar de otorrinolaringologista, uma palavra difícil para nós. Imaginem para uma criança de 3 anos que só ouve, que não sabe escrever, não é? Que só ouve.
Portanto, as crianças de hoje em dia são extremamente desenvolvidas. Mas estas crianças índigo trazem um problema, porque elas no momento de nascimento e do crescimento não têm a memória cósmica e ficam à mercê da educação dos pais. Correm um grande risco, pois na realidade os pais não estão preparados para receber estas crianças e educá-las porque elas são complicadas. Mas vamos falar das características das crianças índigo. Primeira característica: estas crianças são subdotadas, têm uma inteligência acima da média. Elas desenvolvem o raciocínio desde muito cedo, desde tenra idade. A segunda característica: dificuldade em lidar com autoridades. As crianças índigo têm muita dificuldade em lidar com autoridades porque elas são muito autónomas, muito autoritárias. Se elas acham que estão a fazer a coisa certa, ninguém as consegue persuadir, porque elas também não gostam de ouvir ninguém. Mas se a autoridade for uma coisa natural, elas seguem. Agora, se for uma coisa imposta, uma coisa que seja, por exemplo, um cargo que alguém conseguiu ganhar, não é uma coisa natural, elas não seguem. Então, se estivermos a falar de autoridade dos pais, se não for uma coisa natural, elas não respeitam. Então as crianças índigo têm muita dificuldade em respeitar os professores, os chefes ou até mesmo os pais. Terceira característica: dificuldade em aceitar dogmas, religiões, coisas que não possam ser questionadas. As crianças índigo vieram para mudar a nossa forma de pensar, para depois mudarmos a energia do nosso planeta. Se elas não podem questionar, elas não aceitam. Elas vieram para derrubar crenças, limites ou crenças limitadoras. Por exemplo, a religião, uma coisa que não se pode questionar. Tens que seguir os mandamentos como a religião diz e ponto. Não há volta a dar. Não podes questionar as coisas que são feitas assim por anos. As crianças índigo não aceitam isto. Elas devem poder questionar e mudar se acharem que é bom para elas. Por exemplo, na escola. A escola tem aquela forma de ensinar, elas não podem mudar, tem que ser assim. Então elas não aceitam. Portanto, elas têm dificuldade em aceitar coisas que elas não possam questionar. E não aceitam. Quarta característica: experiências extrasensoriais. As crianças índigo são muito ligadas à espiritualidade e geralmente são mediúnicas. Estas crianças começam a ter experiências fora do corpo muito cedo. Algumas dizem que veem anjos, outras relatam vidas passadas. Elas têm experiências fora do corpo ou sentem outras dimensões. Ou têm telepatia, pensam numa coisa e ela acontece. Têm muita clarividência. Ou seja, têm o sexto chakra, o terceiro olho, muito desenvolvido. Algumas conseguem ver auras, conseguem sentir as energias das outras pessoas. A aura índigo é isso mesmo, quer dizer que tem a clarividência muito desenvolvida. Quinta característica: estas crianças foram e são identificadas como hiperativas ou com déficit de atenção. Geralmente são crianças que têm uma atividade mental muito grande e por isso não conseguem concentrar-se numa coisa só. Ou concentram-se em coisas que tenham interesse e nesse aspecto elas sabem de tudo daquela coisa, ou então não têm interesse, têm dificuldade em concentrar-se. Porque elas acham que tudo o que elas aprendem tem que ter um propósito. E se elas acham que têm um propósito de vida e aquilo não interessa para o propósito de vida dela, elas não querem saber. Mas elas são crianças extremamente inteligentes. Portanto, um assunto que lhes interessa, elas sabem mais do que nós. E vão experimentar e querem experimentar outra coisa? Não. Se não lhes interessar, elas não querem. Estas crianças geralmente têm problemas na escola, porque o que têm que aprender geralmente não lhes interessa. Por isso, não têm dificuldades. Sexta característica: drogas que tragam experiências ligadas a outras dimensões, experiências fora do corpo, experiências que alterem a consciência.
Geralmente as crianças começam desde muito cedo a ter contacto com o mundo espiritual, a ver espíritos, a ouvir coisas, a ter intuição muito aguçada. E quanto mais elas experimentam, mais elas querem experimentar. Isto deve-se ao seu interesse de resgatar a sua conexão com as experiências transcendentais para resgatar a sua consciência cósmica. Elas querem conhecer melhor o mundo espiritual, o mundo energético. Geralmente têm um grande interesse pela mediunidade, pelo lado místico. Então, há adultos que já experimentaram drogas para conseguirem ter esta experiência fora do corpo, este resgatar cósmico. A meditação é uma boa coisa para se conseguir ter estas experiências. E é um método bom para falar a crianças pequeninas, não é? Porque para além destas experiências transcendentais, também a meditação é boa para outras coisas. E desta forma é uma forma saudável de conseguir aceder à consciência cósmica e para outras coisas, que a meditação é boa para muita coisa. 7ª característica: dificuldade em aceitar as regras da sociedade. Para as crianças índigo é difícil estar em filas de espera, ter horários restritos, ter que viver dentro da caixinha. Aquele termo que a gente estamos fartos de ouvir, eles não são bons para viver dentro da caixinha. Eles não gostam de viver a vida normal. As crianças índigo precisam de espaço, precisam de sair da caixa. Ou seja, elas não gostam de fazer o que as outras fazem. Ou mesmo os adultos. Por exemplo, uma fila do banco e estão à espera pacientemente pela sua vez. Ir às compras no horário que toda a gente vai. Ir à escola. Ir à escola como todas as crianças. Elas não gostam muito, especialmente naqueles horários impostos que tem que ser àquela hora. Estas crianças gostam de fazer as coisas à sua maneira, ao seu ritmo, da forma que lhes dá mais prazer, o que a sociedade hoje em dia não permite. Elas gostam de tudo o que não é permitido. Elas vieram para mudar o planeta. Quando falo em crianças, também falo em adultos. Crianças índigo e adultos índigo. Hoje em dia, as crianças índigo são adultos índigo. Tudo o que seja comum e aborrecido, eles não gostam. Aborrecido no ponto de vista delas. Elas tentam escapar às coisas comuns do cotidiano. Por exemplo, elas têm de estudar matemática. E para elas, matemática é extremamente aborrecido. Mas se elas tiverem uma forma de aprender matemática, ou seja, se elas precisarem da matemática para uma coisa que elas gostam, elas vão aprender matemática. Portanto, temos que lhe dar os motivos específicos para ela gostar daquilo que ela precisa de aprender. Muitas vezes não é muito fácil. Mas eu estou a falar no exemplo da matemática porque quase ninguém gosta de matemática. Mas se formos a ver, são 80% das coisas que aprendemos na escola. 8ª característica: a energia guerreiro. Estas crianças trazem uma energia de guerreiro, aquela que não aceita nada e que está disposta a sofrer as consequências para mudar tudo. A missão destas crianças é trazer mudança ao nosso sistema de crenças, quebrar crenças implementadas no nosso sistema há muito tempo, mudar a ignorância em relação às coisas que fazemos, quebrar padrões. Estas crianças são vistas como crianças revoltadas e que levantam questões sobre tudo. Coisas que nós vinhamos a aceitar, elas questionam e tentam mudar. Geralmente estas crianças têm ideias chamadas malucas. Mas se não fossem as ideias malucas, quem é que iria acreditar que um telemóvel sem fio era possível usar hoje? A própria internet é um mundo que tem trazido muitas descobertas, tem trazido muitas verdades que nós não sabíamos. Basta termos interesse e procurar. Antes da internet, nada disto era possível. O mundo tem mudado muito nos últimos anos, mas tem havido muitas pessoas que têm lutado para que muita coisa tenha mudado, que o conhecimento não tenha ficado só na mão de alguns. Tudo por causa desta energia de guerreiro que estas crianças índigo trouxeram. E no mundo espiritual o que temos verificado é que existe muita coisa que já era usada,
mas que nós não tínhamos conhecimento, mas que começaram as pessoas a falar e que nós começámos a aprender. Por exemplo, vamos falar no bullying na escola. É um assunto que hoje é muito falado, mas que antigamente já havia e que ninguém falava. E para isto acontecer, teve que haver uma criança índigo, digo eu, fosse índigo, que se sacrificasse. Porque foi preciso ter coragem para dizer aos pais e enfrentar com todas as consequências para que hoje a gente possa falar de bullying da forma que falamos. O nosso planeta está a mudar, as nossas crenças estão a mudar, a nossa forma de pensar está a mudar. Estamos cada vez mais a voltar à nossa origem, a conectarmos com a natureza, a viver mais a nossa essência. Cada vez mais estamos a verificar que não somos só um corpo e que a nossa vinda não é só para nascer, trabalhar e morrer. Cada vez mais pessoas acreditam que têm um propósito de vida, uma missão de vida. Nona característica: liderança. As crianças índigo são crianças que gostam de liderar e que o fazem com naturalidade. Estas crianças não precisam que ninguém os proclame líderes. Qualquer pessoa consegue ver que eles são líderes por natureza. Os outros seguem as crianças índigo sem que eles tenham que impor alguma coisa. Estas crianças têm uma energia pioneira, uma energia de iniciativa. Elas fazem tudo o que acreditam com intensidade, com empenho. A intensidade é notada pelos outros e o empenho. Elas são aquelas que dão a cara quando alguma coisa corre mal e não se importam do que os outros pensam deles. E não desistem. Se eles acreditam, vão até ao fim. 10ª característica: autoconhecimento. Estas crianças têm muita curiosidade em saber quem realmente são. Elas procuram as respostas a quem eu sou, o que estou aqui a fazer, qual é o meu propósito de vida. Estas crianças têm necessidade de saber quem são e no processo de descobrirem levam outras pessoas a saber quem elas são também. Elas procuram o autoconhecimento através da autocura, através da espiritualidade, por exemplo, através da reflexão. Por isso, muitas crianças índigo tornam-se terapeutas para poderem ajudar outras pessoas no seu processo de autocura e de autoconhecimento. Estes são os sinais de uma criança índigo. Identificaste com algum? Deixa nos comentários, compartilha a tua experiência, para que outras crianças índigo também se possam identificar. Conhece alguém que seja índigo? Vou deixar aqui alguns exemplos de crianças índigo. O Charlie Chaplin, o Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Leonardo da Vinci, Jesus, Buda, Nelson Mandela. Estes são só alguns. Por hoje vou ficando por aqui. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu like, compartilhar os vídeos com os teus amigos e subscrever o canal. Gratidão e até breve.